Oi, gente, bom dia. Quarta-feira, e nesta manhã de quarta-feira eu tenho uma palavra da parte do nosso Deus. Olha só que palavra abençoada. O nosso Deus, quando ele nos escolhe, quando ele nos chama, ele não olha a nossa aparência, ele não olha a nossa estatura. O Senhor, ele olha e sonda o nosso coração. O Senhor, ele vê a nossa disponibilidade e não a nossa capacidade. É o que vamos aprender hoje, nesta manhã de quarta-feira. Olha o que a palavra do nosso Deus vai nos falar em Jeremias capítulo 17, o versículo 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Olha como o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele não está preocupado com a nossa estatura. O nosso Senhor, ele está preocupado com o nosso coração. Ele não olha a nossa aparência, ele não olha a nossa capacidade. Ele chama e escolhe para capacitar aqueles que estão disponíveis, aquele que está disposto a estar na sua presença. A palavra do nosso Deus vai nos falar aqui em 1 Samuel capítulo 16. A palavra do Senhor vai nos falar que Samuel, ele chorava e lamentava por Saul. A palavra do nosso Deus vai nos falar que Deus escolheu Saul como rei, mas Saul, ele desobedeceu a palavra do nosso Deus. Saul, ele corrompeu o seu coração. E a palavra do nosso Deus vai nos falar que Deus rejeita Saul como rei e dá a seguinte ordem para Samuel. O Senhor vai falar aqui, Samuel capítulo 16 e o versículo 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar ter pena de Saul? Eu não quero mais ele como rei de Israel. E a ordem que o Senhor deu para Samuel foi a seguinte: encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu tenho escolhido um dos seus filhos para ser rei. Olha o que a palavra do nosso Deus vai nos falar. E a palavra do Senhor vai falar que Samuel, ele obedeceu ao Senhor. Está escrito em 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 4. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Olha o que a palavra do nosso Deus vai nos falar. A palavra do Senhor vai nos falar no versículo 6 que Samuel, ele olha para um rapaz e ali ele julga a aparência. Olha só, versículo 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Olha só, na percepção de Samuel, ele olhou ali para Eliabe e já viu ali e julgou pela sua aparência, um homem forte, um homem que tinha realmente a estrutura de um rei. Mas a palavra do nosso Deus vai nos falar que o Senhor, ele não vê como o homem vê. Olha o que a palavra do Senhor vai falar, dando continuidade. Versículo 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Olha o que o Senhor, ele falou para Samuel: Samuel, não se impressione com a aparência, não se impressione com a altura, nem com a estrutura deste homem, pois eu não vejo, eu não olho para a aparência, eu não olho para a estatura, eu não olho para a altura. Olha o que o Senhor falou.
Não se importe com a aparência nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque eu não julgo como as pessoas julgam. Olha o que falou a palavra. As pessoas, elas olham para a gente e nos julgam ali a nossa aparência, a nossa capacidade. Ela nos analisa ali o nosso físico, o nosso interior, o nosso exterior, mas o nosso Deus, ele sonda o nosso íntimo, ele sonda o profundo do nosso coração. O nosso Deus, ele não vê a nossa capacidade, o nosso Deus, ele vê o nosso coração, ele vê a nossa disponibilidade. Olha o que o Senhor falou. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Olha o que o Senhor falou para Samuel. Samuel, eu não estou preocupado com a aparência deste homem. Eu estou preocupado com o coração dele. E ele não tem um coração segundo o meu. Olha que palavra abençoada. E a palavra do Senhor vai nos falar no versículo 10. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Olha só, se apresentaram ali diante de Samuel 7 rapazes que, olhando assim pelos nossos olhos, tinham sim capacidade e estrutura de um rei, mas o nosso Deus, ele não vê como a gente vê. Ali o Senhor, ele estava sondando o coração daqueles 7 rapazes, e a palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor não escolheu nenhum deste. E a palavra do Senhor vai falar que Samuel, ele perguntou a Jessé: são todos estes os seus filhos? E Jessé, ele responde no versículo 11. Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então Samuel falou para ele: chama ele até aqui. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. E a palavra do nosso Deus vai nos falar que chega Davi. Jessé, ele mandou chamar Davi. E quando o Senhor, ele olha ali para o coração de Davi, quando o Senhor, ele sonda ali o coração de Davi, olha o que o próprio Deus falou para Samuel. Versículo 12. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja. Olha só, a palavra do Senhor vai falar que quando Davi, ele chega ali, o Senhor fala para Samuel: foi este homem que eu escolhi, agora pegue e unja ele como rei. Olha como o nosso Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso. As pessoas, ela olha para a gente e julga ali a nossa capacidade. A palavra do Senhor vai nos falar que Davi era o menor da sua casa, era o caçula, era o mais novo entre os seus irmãos. Quando a gente vai analisar aqui a palavra do nosso Deus, a gente vai ver que Davi, ele era o menor da casa, mas o nosso Deus, ele é fiel, ele escolhe o menor, ele escolhe aqueles que a gente despreza ao ver, a olhar, aquele que a gente não dá nada, é esse que o nosso Senhor, ele nos surpreende. O nosso Deus é Deus que surpreende, e a palavra do Senhor vai nos falar no versículo 13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito Santo do Senhor dominou Davi. Daquele dia em diante,
O Espírito de Deus ficou com Davi. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, que não olha para a nossa aparência, não olha para o nosso tamanho. Ele vê a disponibilidade do nosso coração. Que nesta manhã de quarta-feira o seu coração venha estar aberto para o nosso Senhor sondar e que ele venha ser aprovado pelo nosso Deus. Como a gente já viu, Deus, ele não olha a tua capacidade, Deus, ele não olha o teu tamanho. O Senhor, ele procura o nosso coração, um coração disposto, um coração disponível, um coração bondoso, um coração valente para fazer a grande obra, para concretizar o chamado que o Senhor ele tem na nossa vida. Amém? Tenham todos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus.